Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 13 de julho. Hoje é quinta-feira, estamos na 14ª semana do Tempo Comum. O Tempo Comum, amados irmãos e irmãs, é marcado pela vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos convidados a ser companheiros de caminhada, a estar com o Senhor, a acolher a palavra que Ele tem a nos dizer, a contemplar os seus milagres, para que assim a nossa fé possa crescer, para que assim possamos, com o próprio Cristo, amados irmãos e irmãs, viver. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito de seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos também com a primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 44, versículos 18 a 21, depois os versículos 23 a 29 e o capítulo 45, de 1 a 5. O que nos fala, amados irmãos e irmãs? Sobretudo, os irmãos de José, quando descobrem que José era governador do Egito, eles vivem então essa profunda transformação, poderíamos dizer, percebendo a mão de Deus. Eles vivem um primeiro conflito. Primeiro eles pedem perdão por tudo que eles estão fazendo. O José pergunta, ainda tendes pai ou algum irmão? E eles estão sumamente num conflito porque, amados irmãos e irmãs, no retorno, depois que levaram então o filho mais novo, eles estão retornando para casa, eles de certa forma são abordados por um dos servos de José, que era irmão deles, José do Egito, e na sacola de Benjamim estava um dos pertences de José. Ele de certa forma, então, vive esse drama. Por quê? Porque o empregado de José diz que aquele que estava com o pertence do seu dono ficaria preso como escravo. Então, os filhos de Jacó entram em desespero e Judá então está aqui falando. Se aproxima de José cheio de ânimo e diz: perdão, meu senhor,
Permite ao teu servo falar com toda franqueza, sem que te acenda a cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor quem perguntou ao seu servo: ainda tendes pai ou outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: temos um pai velho, um menino nascido na sua velhice, cujo irmão morreu, e o único filho de sua mãe que resta, e o seu pai ama com toda a ternura. E tu disseste ao teu servo: trazei-o a mim, para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco vosso irmão mais novo, não vereis minha face. Quando, pois, voltamos para junto de nosso pai, seu servo, então ele fala que conversa tudo, fala sobre toda essa realidade. E eles então trazem. Traz de volta o menino. E Judá continua falando. E nós lhe respondemos: não podemos ir, falando isso ao pai, se nós não levarmos o nosso irmão mais novo. Um deles saiu e, amados irmãos e irmãs, tem todo esse conflito, então, de falar de toda a realidade. E quando, então, José escuta essa história, José pede para que todos os que estão ali do Egito saiam diante dele. Ele fica a sós com os seus irmãos e, em grande choro, ele diz: eu sou José, meu pai ainda vive? Então, imagine a situação dos irmãos de José. Eles ficam perplexos, eles mal podiam responder, pois estavam tomados de enorme terror. Aquele que era tido como morto, agora se apresenta diante deles como, amados irmãos e irmãs, alguém de suma importância no Egito. E é diante dessa grande narrativa, poderíamos assim dizer, que nós podemos olhar para a nossa história e perceber como Deus realiza grandes favores em favor a cada um de nós, com o seu braço forte, com a sua presença. E, então, nós podemos ouvir: lembrai as maravilhas do Senhor. Somos convidados a lembrar as maravilhas do Deus que tanto nos ama. Amados irmãos e irmãs, e voltando para o Evangelho então, os discípulos têm então esse convite de nosso Senhor Jesus Cristo: em vosso caminho anunciai o Evangelho, anunciai que o reino dos céus está próximo, curai os enfermos, os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Então, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo dá em favor aos discípulos, eles são convidados agora a dar também em favor de todos aqueles que necessitam. Depois, logo em seguida, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo chama a gratuidade, a liberalidade, ao caminho de não ter apego. Não leve ouro, nem prata, nem dinheiro, nem sacola em vosso caminho. Levai apenas, amados irmãos e irmãs, este entusiasmo, pois o operário é digno de seu salário. Aonde encontrardes hospedagem, aonde fores bem acolhido, entrai, permanecei, pois a bênção será derramada. Se alguém os recusar, não leve nem mesmo a poeira de vossos pés. Pois, em verdade vos digo, Sodoma e Gomorra serão tratados com menor dureza no dia do juízo. Amados irmãos e irmãs, nós percebemos, portanto, que nosso Deus, o Deus de amor e de bondade, nos convida a cada dia a viver a nossa vocação de batizado na entrega gratuita do amor generoso de um Deus que tanto nos amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.